qualquer lugar, rapaz. Aqui a gente. Aqui é assim. Começou. E gravando. Tá. Peraí, viu? Pronto, vou dar 5 segundos. Sejam bem-vindos ao Dicotomia Podcast, um podcast feito por estudantes de RI da Federal de Sergipe, que encontraram no podcast um modo de afastar a ansiedade da quarentena. Inaugurando o Dicotomia Podcast, no episódio de hoje, nós contaremos com a presença dos 7 idealizadores desse projeto, que serão as vozes de Ellen, de Adler, de Enio, de Rafaela, de Brena, de Paula e a minha, que é Matheus. No episódio de hoje também, nós tentaremos abordar a nossa experiência como estudante, mas só que de um modo que você que talvez não tenha um contato direto com a RI, ou pelo menos a gente pode dizer, você não sabe que você tem um contato direto com as RI, tentar de um modo que você consiga pelo menos esclarecer um pouco e ter o mínimo contato com esse mundo. Então, para você que estuda RI, é fácil explicar à sua família o que é que você estuda? Tem dificuldade nisso? É simples? Como é? Como é para você, Brena? Bem, é complicado, porque na maioria das vezes ninguém entende mesmo o que eu faço, o que eu estudo. Certa parte sim, entende, mas eu acho que a maior dificuldade das pessoas entenderem é que elas não sabem o que eu vou me tornar após minha graduação. Tipo, ninguém sabe que eu vou me tornar uma internacionalista, sabe? As pessoas acham que, por não conhecer esse termo, então fica assim, tipo, confuso. Ah, ok, então você é o quê? Ah, você é a bacharel em relações internacionais, sabe? Na minha família também é meio complicado, mesmo com a relutância de tentar explicar, ainda é uma coisa que fica muito associada à ideia do diplomata, né? Eles veem essas coisas, diplomacia, ver notícias, né, no jornal, questão do Ministério de Relações Exteriores, aí sempre associa a isso. Está sempre associado a essas questões mais de relações exteriores, às vezes, poucas vezes, quando é tipo negócios internacionais, normalmente assim. Aí fica essa associação. Aqui em casa mesmo, rapaz. Passou no Globo News, tem a ver comigo. Aqui em Exatamente. Casa, se passou no Globo News, pode mandar. Pode ser tema da política brasileira para fora. Tá no Globo News, é DRI. E se aparecer algum entrevistado que é formado em RI ou analista das relações internacionais, pronto, aí pode chamar o cara que é ele mesmo. O meu filho lá. 10 em cada 10 estudantes de RI formados em Ser Guga Chakra e Tanguy, comentaristas de relações internacionais. Falou de qualquer país, aí já chega os seus pais perguntando assim: sim, mas eu não entendi, explica essa parte aqui, por que ele faz isso? Aí eu falo, velho, eu não sei, tipo, é dele e tal, teria que ter uma coisa toda complexa que a gente estuda, que é o Estado, que é isso, que é aquilo. Aí ele, entendi, né? Que ele entendi, tipo assim, não entendi nada, sabe? Você não faz nada mesmo, né, filho? Aí mudou o assunto completamente. Não, porque fica essa coisa, tipo assim, não, é porque eu faço relações internacionais e eu, obviamente, sei sobre todas as características de qualquer país do mundo. Se você perguntar agora em 5 minutos, vai. Sei todos os países do mundo, todas as bandeiras. Se me mostrar um mapa, eu consigo apontar e dizer, esse país é tal. É isso mesmo. Você faz RI mesmo, então me diz aí qual é o capital aí do Uzbequistão aí. Mostra sua força, estudante de RI, mostra sua força. Isso só me lembra o quão é difícil, às vezes, explicar o que é o nosso curso. É incrível. Tantas das vezes meu pai, tipo, com algum amigo assim, ele tenta explicar o que eu faço, eu pede pra eu explicar e eu morro de dificuldade. Isso fica claro porque quando a gente tá, tipo, assistindo o jornal, né? A gente sempre tem um cara que é especialista em relações internacionais pra explicar aquele assunto. Então, por exemplo, quando teve o ataque lá dos Estados Unidos no Irã, que foi esse ano, e a gente nem se lembra porque o Covid já tomou as notícias há muito tempo, aí a gente, tipo, sempre teve um jornal que teve especialista em relações internacionais, em política externa, que foi falar sobre aquilo. Nunca era, tipo, um jornalista que tá ali todos os dias, era um cara especializado naquilo, então é muito distante da nossa realidade às vezes. O internacional é complexo, o Estado é complexo, a vida é doida. A vida é doida demais. Mas eu gosto do curso, gente, continua aqui. Véi, é tão complicado que até pra explicar pra minha namorada é difícil. Ela tá comigo há 3 anos, já tem 2 anos que eu tô no curso, e até hoje ela diz que não entende quando eu tento explicar o que eu estudo. Porque ela diz, o que é que você estuda? Eu digo, eu vejo política, eu vejo direito, eu vejo um pouco de economia, um pouco daquilo, um pouco disso, e fica naquele limbo, né?
Mas, gente, eu tenho uma pergunta agora. E enquanto a, tipo, respectivamente as expectativas que vocês tinham para entrar no curso, como foi isso para vocês? Assim, né? Eu já vim pra RI de paraquedas mesmo, porque eu não tinha ideia já no meu 3º ano do que eu queria fazer. E aí, um belo dia, minha mãe falou: Rafaela, tem esse curso aqui na UFES, Relações Internacionais, tem a ver com você, eu acho, porque você não faz. Aí, poxa, mãe, é verdade, então bora. Não tem outra coisa, eu não quero fazer direito, não quero fazer nada de saúde, nada, então vamos embora. E aqui estou eu, né, 2 anos depois, e eu acho que tá dando certo, graças a Deus. 2 anos, cara. Mas eu não sei, assim, as minhas expectativas, eu acho que ainda estão sendo construídas. Tipo, a pergunta certa a se fazer é porque vocês não sabiam nada sobre relações internacionais, como a gente tá falando antes, e mesmo assim escolheram relações internacionais. Em que ponto vocês se enganaram? Que tipo de surto? Que ponto você se enganou? Naquele momento que você lê o IG do aluno, sei lá, que é quando você entra antes de entrar na faculdade, sabe? Aí bota assim, qual o salário de quem faz relações internacionais? Vai ter um valor super alto. Não, mas era o contrário. Guia de estudante. Era o contrário, não tinha nenhum valor. Porque eu entrava, né, nessas coisas, claro. Eu só que não tinha nenhum valor, tipo, nada alto, né? Tipo, a não ser que seja diplomata, claro, mas o valor base, assim, sempre esse valor. era baixo, não era nada alto. Só que, por exemplo, eu já conhecia o curso, já conhecia pessoas que tinham feito o curso, então eu já tinha ideia, apesar da minha família não ter ideia. E até hoje não entenderem direito, mas é isso. Lorota, sua mãe sabe que a gente sabe que ela sabe que você sabe. Mas ela não sabe o que eu quero. Caramba, e ela falou certo, Paula falou certo. Eu fui uma das vítimas do Guia do Estudante, porque a Ellen do 1º ano, depois de várias tentativas de medicina, direito, enfermagem, qualquer outras coisas assim que você pode pensar que você vai ser desde criança, você descartou. Então a Ellen vai procurar algo relacionado a inglês. Descartou letras. Aí, nossa, traduções. Apareceu, faça um teste vocacional. Entrei. Relações internacionais deu. Eu, nossa, que legal. Não sabia o que era. Na minha cabeça era tipo, é inglês. Vou fazer inglês, vou na fé. Aí, um belo dia, o professor chegou nas primeiras semanas de aula e perguntou: o que você vai fazer na faculdade? Eu, com toda a plena certeza do mundo, Relações Internacionais. Ele, você sabe o que é? Aí eu, sim. Ela, em 14 anos, não fazia ideia. Pra ela era idioma, inglês. Vou dominar o mundo. Levou um baque, assim. Vou dominar o mundo. Menina, pegar minha malinha em todos os pontos de aeroporto. O importante é estar confiante, mesmo tomando a decisão errada. Sempre Isso confiante. Isso é coach. Sim. Sigo me encontrando. Assim, ainda tô no curso, então quer dizer que não foi 100% expectativa zerada, né? Então, tamo aí. Temos 2 anos pra desistir ainda. Fica com a gente. Reza a lenda que depois da metade do curso ele não larga mais, não. Mas agora já pra mim, essa questão das expectativas, tipo, eu venho de outra área totalmente diferente. Eu já sabia, quando eu saí, eu já sabia que eu queria fazer RI, né? Porque eu já conhecia desde o 1º ano, já tinha contado assim, eu via pessoas que eram de relações internacionais falando, eu passei a escutar muito podcast quando eu entrei no ensino médio. Aí sempre, nos podcasts, as pessoas, sempre tinha alguém de relações internacionais, não importa qual era o tipo de podcast. Sempre era alguém formado em relações internacionais. Eu fiquei curioso, né? Fui ver, eu falei, caraca, massa, um curso multidisciplinar, tem história, tem economia, tem geografia. Eu falei, massa, gostei. Eu sabia que eu não queria, eu já sabia que eu não queria direito, eu não gosto. Eu não queria nada ligado à saúde. Eu falei, gostei. Eu acho que casa com o meu perfil, então bora aí, né? Meti a mala pra Sergipe. Então pronto, então você se já você... cumpriu o seu... Se você já... objetivo. Se você tem dúvida do que um estudante de RI faz, é fácil. É podcaster. Olha aqui. A gente tá aqui pra provar essa tese de que um estudante de RI vira podcaster. Eu pensei justamente isso. Resolvido. Então, assim, você vai pegar a ementa do curso, vai ler e vai descobrir. É isso aí, agora eu vou falar sobre o Estado e vou virar podcaster. Quando você vai ver, quem menos você esperava é estudante de RI. Fica aí. A Gal Gadot não é formada em RI, é um negócio desse. Sério? Eu acho que... Quem? Gal Gadot?
A Mulher A Maravilha, Gal Gadot é, pô. Ela é formada em RI, pô. Tem uma galera que é formada Você em RI. menos espera tá mais presente do que parece. Mas eu acho que ninguém se arrepende, apesar de todos os ódios que a gente passa durante os dia a dia da faculdade, todas as leituras que a gente tem que virar madrugadas e trabalhos também. Acho que ninguém se arrepende, tipo, de estar fazendo o curso. O curso realmente é muito bom. E acho que a gente podia também, já que a gente tá aí na metade do curso, a gente podia já tá falando sobre a expectativa que a gente teve, a gente podia falar um pouco pra expectativa de quem vai entrar. Porque a gente tá, pra quem tá fora da realidade de Sergipe, a gente tá, tipo, no limbo, né? Não começou e nem terminou o período ainda aqui. Então tem muita gente que já passou, a gente já sabe que vai entrar no curso de RI e tá só no aguardo realmente de volta às aulas aí pra poder ser gratificado com esse belo curso de RI. E aí a gente podia dar umas dicas aí do que esperar. Eu acho que, tipo, como é difícil a gente definir o que é, a gente precisa saber também o que ela não é, né? Porque a gente fala muito sobre... Temos as imagens ilusórias das relações internacionais, que é a figura do diplomata, que a gente vê, cidadão do mundo, idioma, você tem que falar inglês, português, chinês. Saber todos os países. Saber quantos países tem no mundo. Saber todos os países, assim, na ponta da língua. Alguém fala, você, capital é B. Então, não é direito, lembrar que, tipo, não é ciência política, não é curso de idioma, não é, tipo, curso de economia. A gente vê tudo isso, só que, tipo, Não de só. uma forma que, exatamente, não é enfatizado nessas áreas, mas a gente pega e bebe muito dessas áreas. Sabe que você vai estudar o Estado. Você vai estudar o Estado, você vai viver do Estado, sonhar com o Estado, e depois você vai dormir com o Estado na outra noite e vai voltar a falar com ele no outro dia. Que ódio. É um caso de amor. Depois você chora no banheiro da universidade, mas tá tudo bem. O Estado tá lá te Quando observando. você entra, você vai escrever Estado automaticamente. Toda vez que você for escrever uma palavra com a letra E, vai ter Estado direto. Então, eu gostei da frase de Paula, tipo, você vai pro banheiro chorar sozinha, mas o Estado vai estar lá também te observando pô. e tal. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada para sempre relacionar tudo com o curso. Qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer ação, você vai relacionar com relações internacionais. E acaba sendo legal, mas, né? Pra pessoa que vai entrar agora no curso de Relações Internacionais na UFES, né? Que ela tenha força, muita força e persistência. É só isso. Você entenderá no futuro. O seu futuro, o você do futuro vai entender, mas o de agora pode não entender tanto. Mas seja forte. Valeu, mestre Yoda. Forte seja. Meu Deus, velho, essa é a melhor metáfora pra RI Surgiu de assim todas. do nada. Parabéns. Você tá Eva. no parque de diversões, do nada você vai pra um outro mundo e não consegue sair dele. Isso é muito Você terrível. nunca mais sai. Ei, pesado. Você tá vendo o filme aqui de boa? Meu momento de ócio aqui, Aí vai dar tudo alienação, certo. vou assistir um filme besta. Aí começa a falar, não sei o que, os imigrantes. Não Você, acredito, vai Eu vi começar de aquele novo. texto Puxa, agora, velho. uma matéria que fala disso. Não. Caramba. Mas é bom, você entende melhor o contexto. Você aprende. Sério, tipo assim, você aprende quando você tá no curso, sabe? Assim, qualquer curso você vai aprender, mas como é a minha experiência, assim, como a experiência, eu posso dizer que pelo menos você vai se enriquecer como pessoa, entendeu? Assim, intelectualmente, você vai ler uns textos, vai ser legal. Obrigada. Você sofre, como todo mundo sofre, mas você sofre sabendo por que você tá Exatamente. sofrendo, não é? Pare É com isso. verdade, importante. Então, né, gente, depois de todo esse falatório aí, de muitas angústias, muitas agonias e talvez muitas felicidades também, agora só falta o quê? A parte mais formal do conceito, né? Então a gente podia começar por Ellen para falar, tipo, as relações internacionais como um conceito formal. Então, eu peguei o conceito de um site para a gente poder desvendar. Então, de acordo com o site Educa Brasil, o curso de Relações Internacionais estuda as relações entre as nações, povos e empresas em assuntos de caráteres econômicos, políticos, sociais, militares, comerciais, culturais e do direito internacional. Calma, como assim? Então, resumidamente, o estudante de RI, Relações Internacionais, ele vai analisar o cenário internacional, vai investigar mercados, vai investigar risco de conflitos,
ver se tem possibilidade de negócios entre países, entre empresas, ou até mesmo com as ONGs, que são organizações não governamentais. E a gente pode ver também a situação política de diversos países. E tudo isso a gente pode olhar dentro das áreas que eu acabei de falar. Então, a gente vai mesclar política, vai mesclar a área comercial, vai mesclar a área da cultura, vai mesclar várias outras, econômicas também. Mas então, é sempre essa dúvida, né? O que é RI, o que não é RI? RI é política externa, RI é diplomacia, RI é comércio exterior. Brena mesmo, ela faz RI com a gente, mas ela estuda um pouco de comércio exterior dentro do próprio curso de RI. Então ela pode comentar um pouco mais sobre isso, por exemplo. Bem, às vezes pode parecer confuso a diferença entre comércio exterior, comércio internacional e relações internacionais, mas é fácil perceber essas diferenças, até como Ellen mesmo já comentou. Existe esse curso de graduação de comércio exterior, assim como de relações internacionais. E a diferença entre eles é que o de comércio exterior, o aluno vai ter um enfoque maior em comércio, economia, logística, importação, exportação, taxas alfandegárias, todos esses assuntos mais voltados para o comércio entre países. Mas é justamente essa comercialização de bens e de serviço que nós determinamos como comércio internacional. E já as relações internacionais vai ser um curso mais voltado a diferentes áreas e não focaliza só no comércio e na economia, mas os alunos também vão estudar mais sobre direito internacional, sobre ciências políticas, sobre teoria das relações internacionais, todas essas coisas. E é interessante a gente pensar também que, além de pensar em uma pessoa que trabalha com comércio exterior, é muito comum a gente pensar na figura do diplomata, uma pessoa que trabalhe com relações internacionais. O diplomata, embaixador, todas essas coisas. E é bom sempre lembrar que essas figuras estão ligadas diretamente a duas coisas, ao MRE e ao Instituto Rio Branco. O MRE é o Ministério das Relações Exteriores e ele é um órgão do governo federal responsável pelas relações do Brasil com os demais países e pela participação brasileira em organizações internacionais. Então, em resumo, ele executa e assessora a política externa definida pela Presidência da República. E o Instituto Rio Branco, para quem não sabe, é como se fosse uma escola diplomática do Brasil. Então, quando você quer ser diplomata, você ingressa no Instituto Rio Branco através de um concurso e aí você vai aprender a ser diplomata. É mais ou menos assim. É claro, é de um comentário bem raso, mas é mais ou menos assim. Ô, Paula, então, para ser diplomata, tem que fazer RI para poder ingressar no Instituto Rio Branco? Então, amigo, essa é uma pergunta super comum e recorrente e sempre me perguntam. E não, você só precisa ter um curso superior. Mas se você quiser fazer RI, eu gosto mais, entendeu? Mas faz o que quiser, você que decide. Aliás, se você quiser fazer e se interessar pelo concurso pela carreira diplomática, concurso de admissão à carreira diplomática, você pode dar uma olhada nos guias de estudo do concurso do CACD, que, aliás, eles têm um nome super engraçado. Por exemplo, Guia do Filhote de Guinum, Guia do Orlando Lagartixa, Guia do Canarinho Pistola, esse é o meu favorito, podem olhar lá. Guia da Capivara Cética. Lá você pode encontrar as melhores e piores respostas dos aprovados do CACD. E você pode ver o que foi de absurdo que eles falaram e a melhor resposta que eles deram para poder passar no concurso. Além disso, para quem não sabe, o MRE também é conhecido como Itamaraty. E existem 2 prédios do Itamaraty no Brasil. Um, que é o de Brasília, o famoso MRE, e um no Rio de Janeiro, que é o nome original do Itamaraty, pois ele foi construído pelo Conde do Itamaraty. Só que aí o prédio de Brasília se chama Palácio dos Arcos. Mas como queriam fazer homenagem para o primeiro prédio, ele ficou se chamando Itamaraty. E, falando sobre super figuras famosas da diplomacia, já que eu estou nesse assunto, eu queria lembrar sobre o papel de pessoas como Oswaldo Aranha e o Barão de Rio Branco. É claro que eles são pessoas muito importantes, mas muitas vezes a gente nem sabe quem é. É claro que a gente sabe quem é porque a gente estuda, mas normalmente não é tão comentado como se fosse, sei lá, Dom Pedro I, entendeu? Então, para quem não sabe, Oswaldo Aranha foi um chanceler cuja administração cobre o período de 38 a 44. E teve papel fundamental na condução da política externa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Mas esse foi o único legado dele? Não. Além dele ter um prato super famoso com o nome dele, que provavelmente você já viu no MasterChef, e sim, ele foi muito modinha antes do Paris 6 fazer prato com nome de gente, ele também teve um papel importante na história da ONU, para quem não sabe disso.
Oswaldo ele presidiu a Assembleia Geral em 1947 e, em reconhecimento ao seu papel desempenhado nos primórdios da ONU, o Brasil é, desde então, o país que abre os discursos da Assembleia e, em segundo lugar, fica os Estados Unidos. Eu não sei se isso é bom a gente sempre começar, né, porque é bem visualizado, mas fica aí, a tradição é muito boa às vezes. Ou não, sei lá, fica aberto. Além do mais, falando de Barão de Rio Branco, eu queria mandar um salve para Maria Milena, que fez vários trabalhos sobre ele. E, para quem não sabe, ele é conhecido por ser o patrono da diplomacia brasileira, por conta do seu legado de consolidação territorial das fronteiras através de tratados de paz e não da guerra. Além disso, ele também ajudou a formar o pragmatismo da diplomacia brasileira e ele é o cara da moeda de 50 centavos. Aquela grossa, a que a gente gosta mais, não a fina, que parece de 10 centavos. E ele também é o nome da capital, Rio Branco. Um salve para Adler, que já morou lá, e todos aqueles que moram em Rio Branco, no Acre. E é interessante a gente, já que a gente está falando de RI, a gente já falou um pouquinho do que é e do que não é. É interessante a gente pensar que dentro do campo das relações internacionais a gente tem a história, a gente tem conceitos que são muito importantes para que a gente possa entender o que de fato é as relações internacionais, como é que ela ocorre, né? E aí tem alguns conceitos, lógico que a gente não vai gastar todos os conceitos aqui porque não tem tempo, são muitos, mas uma das questões que foi abordada dentro da história é o próprio conceito de relações internacionais. Existe uma leve diferença aí entre para quem já leu alguma coisa sobre relações internacionais, já viu sendo escritas muitas vezes com um R maiúsculo, com um R minúsculo. E aí a gente vai entender melhor um pouco dessa diferença com Rafa. Então, é bem recorrente essa confusão entre os dois termos, né? Principalmente até dentro do meio acadêmico. Então, de uma forma bem breve, relações internacionais com as iniciais maiúsculas é algo mais novo e recente. Trata da área, da disciplina criada para analisar e estudar, em bases institucionais, os fenômenos das relações internacionais, esses com letras minúsculas que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, segundo Daniel Jatobá, no livro Teoria das Relações Internacionais, o estudo contemporâneo das relações internacionais se iniciou com a fundação da Cátedra Woodrow Wilson, em uma universidade do país de Gales, em 1919. Essa foi a primeira iniciativa acadêmica com a finalidade específica de investigar as causas da guerra e formular propostas para a paz, ou seja, essa dicotomia que predomina no cenário internacional há milênios. Então, nessa época se acreditava que produzir conhecimentos científicos com a validade científica, né, tornaria esses saberes disponíveis aos tomadores de decisão dos estados, e aí poderia influenciar os seus comportamentos mais favoráveis para a paz, sendo que essa área, né, surgiu como reação direta da Primeira Guerra Mundial, né? Então, foi muito influenciada por isso. Estava pensando aqui, a Rafa falou um pouco sobre as relações internacionais, seu surgimento, né? E você pensa que é uma área, tipo, em disciplina mesmo, é bem recente, né? É uma área bem nova, um campo de estudo bem novo, se comparado com as outras, ciência política, o próprio direito. E você pensa, tipo, no Brasil, você pensar relações internacionais já é recente no cenário mais geral, e no Brasil ela é mais nova ainda, a área tem cerca de 50 anos aqui no Brasil. Por exemplo, a primeira graduação foi em 74 na UNB, foi na Universidade de Brasília, a primeira graduação é de lá. O primeiro doutorado em RI foi em 2001, e só agora, o ano passado, em 2019, que a profissão de relações internacionais, profissional em relações internacionais, veio ser a regulamentada, né? Então você vê que é uma área que é bem recente, é um grupo de estudo em comparação com os outros, que é bem novo assim, né? Pois é. E aí quando a gente fala de relações internacionais enquanto área, né, com iniciais maiúsculas, a gente fala também das relações internacionais com iniciais minúsculas, que seria o objeto de estudo da área de RI, né, da área das relações internacionais. Então, essas com letras iniciais minúsculas seria um conjunto de fenômenos que existe há milênios, desde que algumas comunidades políticas, né, pequenas
elas começaram a estabelecer algum tipo de relação entre si. Adam Watson, que é um autor clássico da área, ele traça uma linha evolutiva das relações internacionais, começando desde os primeiros registros escritos, passando pelos grandes impérios e também cidades-estados do mundo antigo, ou seja, o mundo antes da ascensão da civilização europeia. Mas ele também enfatiza que antes mesmo desses registros escritos já existiam relações entre diferentes comunidades, né, como comércio, algumas trocas comerciais mais simples, né, e também a própria guerra, principalmente, que era muito mais recorrente nesse tempo, sendo que esse sistema, se a gente puder chamar assim, né, esse cenário internacional, ele era muito mais violento, justamente pela ação desses grandes impérios, né, que existiam e que eram uma grande força determinante. Então, já havia, depois desses registros escritos, um certo diálogo diplomático até, e também o desenvolvimento de convenções e regras para essas relações, apesar de serem bem mais relaxadas, né? E se pautarem muito mais pela conveniência de momento. Então, era algo que mudava muito facilmente. As relações internacionais, elas mudam decisivamente com a criação do Estado como nós conhecemos hoje. E isso só veio a acontecer em 1648 com os Tratados de Westfália. Bem, e aí os Tratados de Westfália, como o Rafa falou, é um marco nas relações internacionais. Podemos falar aí como se fosse o antes e depois de Cristo. No caso aí seria o antes e depois das relações internacionais como um sistema moderno, um sistema internacional moderno como conhecemos hoje. Então todos esses conceitos que a gente estuda hoje, eles são construídos muito a partir desse Tratado de Westfália, que foi um tratado assinado na Alemanha para encerrar a Guerra dos 30 Anos. Essa a Guerra dos 30 Anos, como a gente já estudou lá no nosso ensino médio, assim como outras guerras, eram feitas muitas vezes por causas religiosas, e esse tratado acabou colocando novos conceitos e novos rumos dentro desse cenário. Ele acaba fazendo uma secularização do Estado, e aí essas guerras acabam se diminuindo consideravelmente, pois agora os Estados não brigam pelas questões religiosas. Eu estava pensando aqui, vocês falaram dessa ideia desse Estado consolidado pelo Tratado de Westfália, mas eu acho interessante a gente ressaltar uma coisa, para não parecer que a gente está sendo sempre direcionado, que o Westfália, ele acabou, ele é um modelo totalmente europeu, né? Se parar para pensar, é totalmente uma ordem europeia. Ele desconsidera totalmente os processos que vinham acontecendo na Ásia, tipo o Império Japonês, o Império Chinês, como é que estava se desenvolvendo. Tanto é que, se você olhar na história, esse Estado aos moldes do Estado de Westfália, determinado pelo Westfália, você pode encontrar a origem dele de 3.000 anos antes da Era Comum, né? Que é com o Egito Antigo, que tinha aquela ideia do o faraó, né, ser aquela autoridade, aquele soberano que é reconhecido por todos, que é essa questão ter uma autoridade reconhecida, e os egípcios já tinham esse conceito de delimitação territorial, eles já sabiam onde começava e onde terminava seu território, e essa questão de ter uma população própria, que é aquela ideia do sedentarismo, que é quando eles deixam de ser nômades. Então, você para pensar, esse Estado aos moldes do Westfaliano já existe há muito tempo, Então, o Estado, esse modelo Westfaliano, a gente tem que ressaltar que é um modelo europeu, para não parecer que é uma coisa tão geral assim, que só aconteceu agora. Só. Sim, ele realmente é um modelo que marca a época, marca o mundo. Então, tipo, e a gente vai lembrar que o mundo, até não muito tempo atrás, era um mundo europeu. Quando a gente se falava do mundo, a gente falava da Europa, e isso também é um tema que a gente aborda nas relações internacionais. A gente consegue separar bem esses conceitos quando a gente fala de mundo. E Enio também falou de uma coisa muito interessante, que é a questão da soberania, né? A partir do Tratado Westfaliano e essa secularização do Estado, né? Então agora o rei já não precisava necessariamente brigar por uma questão religiosa, ele acaba se tornando cada vez mais soberano. Então ele tem essa escolha e essa não intervenção de estados
de outros reis, né, de outros soberanos dentro do seu próprio estado. É muito difícil falar isso porque, na prática, não é tão legal quanto no conceito, né? É muito fácil falar que todos são soberanos, todos são iguais, mas nem sempre é assim. É um conceito um tanto quanto difícil, é um conceito que foi criado, né? Não é um conceito que surgiu do nada. Então, tipo, o Jean Bodin, no caso, ele faz essa conceitualização do que é soberania. Eu acho que Matheus pode falar um pouco melhor sobre isso daí, sobre esse conceito do que seria a soberania. Aproveitando a fala de Adler e a intervenção de Enio, vamos direto ao ponto, né? Qual seria então a importância da soberania para a RI como área? Bem, acho que ficou um pouco claro pelo que Enio falou, que a questão da soberania está sempre ligada à questão do Estado. A soberania seria um conceito, uma parte constitutiva da imagem que nós temos de Estado-nação. Vou citar o Weber, que indiretamente Enio citou também, que é a questão de que, para o Weber, o Estado é formado por alguns componentes que iriam comprovar a existência do mesmo, sendo eles o território, um exército, o monopólio legítimo da violência, uma comunidade, um povo e a soberania. Essa soberania é um conceito que vem de antes, que seria do Jean Bodin, cunhado pelo Jean Bodin, o conceito que nós usamos, que o Weber aplicou depois na sua análise. E o que é que o Jean Bodin diz? Ele basicamente vai dizer que a soberania reside dentro do Estado-nação. E o Estado-nação só será um Estado se ele tiver soberania. Agora, onde está a soberania dentro do Estado? Bem, na época do Bodin, século XVI, se imaginava a soberania como sendo um rei, vamos dizer assim. Ou seja, tem que ser alguém que você possa apontar e essa pessoa teria um poder absoluto, uma autoridade, direitos e a superioridade. Esse será o Estado-nação. O Estado-nação é o soberano absoluto. E aí, a soberania aí está muito ligada a essa questão do Estado, mas o Estado também, vale lembrar que não é um conceito tão antigo assim. É um conceito que tem bastante tempo, mas antes do próprio conceito do Estado, como a gente conhece, que vai ser pós-Westfália, vai ser depois de 1648, desculpa. O Estado, que vai ser um conceito de 1648. Antes disso, lá na Grécia, em 450 a.C., existia já as cidades-estados. Essas cidades-estados, elas se assemelham um pouco com a questão do Estado como conhecemos hoje, principalmente porque elas tinham bastante autonomia. Então, nesse caso que a gente está citando sobre a Grécia, a gente está falando principalmente sobre as cidades de Esparta, de Atenas. E, no caso, quem fala bastante sobre isso é Tucídides, na História da Guerra do Peloponeso, que também é um livro que serve de base para a gente nas relações internacionais, serve de base para outras teorias, e isso a gente vai falar em outros episódios. E a gente vai entender melhor essa questão com Paula falando um pouco sobre Tucídides e um pouco sobre a contribuição de outros pensadores para a área de RI. Tá certo. Assim como Adler falhou agora falando a data de Westfália, eu queria dizer que eu também falhei como estudante de Relações Internacionais, porque eu tenho muita dificuldade de ler Tucídides. Eu já li uns 2 capítulos e o prefácio de Hélio Jaguaribe parou aí, nunca mais vou ler, entendeu? Talvez daqui a uns 20 anos. Mas tá tudo bem, eu sigo em frente, forte e tá tudo certo. Mas, já que eu li o prefácio, eu queria dizer que Hélio Jaguaribe falou que Tucídides foi o primeiro historiador moderno e o primeiro analista crítico de relações internacionais. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Hélio Jaguaribe. Se quiser reclamar, fale com ele. Mas é importante a gente sempre falar dessa questão de Tucídides, porque ele foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a citar a questão do poder, luta pelo poder. E toda vez que a gente pensa em poder, luta pelo poder, a gente pensa em uma das grandes dicotomias das relações internacionais, que é a questão da guerra e da paz. E como o nosso podcast é uma dicotomia, eu não poderia deixar passar, né? Por favor, obrigada. Então, a questão da guerra e da paz sempre aparece em debates, em teorias, mas o que seria realmente essa grande dicotomia? Tem autores como Raymond Aron que buscam mostrar que essas duas ideias, apesar de opostas, não são contraditórias, mas complementares. No seu livro Paz e Guerra entre as Nações, observe o título, Paz e Guerra. Raymond Aron trata dessa relação entre conflito e cooperação, exemplificando a partir de 2 figuras, a figura do soldado e a do diplomata.
O autor explica que as relações entre os estados constituem um campo por excelência das relações internacionais. E essas relações se manifestam por meio de canais especiais, personagens que ele chamará simbolicamente de diplomata e soldado. Para ficar fácil, o diplomata é, no exercício da sua função, a unidade política que negocia e o soldado é o que mata o outro soldado. Muito simples. É só lembrar do Brasil. O Brasil é um país pacífico, mas ele deixa de ter soldado? Não, ele tem diplomata, a figura da negociação, e a figura do exército também, para qualquer coisa, se der bagaceira, ele está lá para se proteger. E o diplomata e o soldado vivem e simbolizam as relações internacionais, que enquanto interestatais levam à diplomacia e à guerra. As relações interestatais apresentam um traço original que as distinguem de todas as outras relações sociais. E o que seria isso? Elas se desenrolam à sombra da guerra. Para empregar uma expressão mais rigorosa, as relações entre os estados implicam essencialmente na guerra e na paz. Então, sendo as RI a ciência da guerra e da paz, o seu conhecimento pode servir como base para a diplomacia e para a estratégia, dois métodos complementares e opostos que os estados se relacionam. Mas essa não é a única dicotomia que existe nas RI. Falando dessas dicotomias das relações internacionais, eu acho uma dicotomia muito presente na área, que faz parte da própria constituição do que é as relações internacionais, que é essa ideia do internacional e o nacional, né? Que há muito essa confusão de ser uma coisa separada, uma coisa que tem delimitações claras, quando na verdade não é. Vou tentar passar rápido para vocês sobre isso. Por exemplo, a gente vê as notícias dos jornais, assim, você entra em sites de jornais, das grandes mídias, aí tá lá, notícias Brasil, aí depois você vê lá internacional, tá separado as coisas, tá bem delimitado. Até nos noticiários de televisão é a mesma coisa. Vamos falar agora notícias internacionais, sei lá. Aí começa a ter essa diferenciação, como se fosse totalmente descolado uma coisa da outra. Claro que é uma coisa para ficar mais fácil de explicar as questões, mas é assim. Vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, agora está tendo a guerra comercial China e Estados Unidos. Aí, em decorrência dessa guerra, os Estados Unidos acabam por mudar sua política econômica nacional. Ele começa a aumentar suas taxas de juros. Quando os Estados Unidos fazem isso, aí vai aparecer lá no noticiário internacional, né? Vai aparecer lá no noticiário. Estados Unidos aumenta a taxa de juros, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que vai ter empresas brasileiras ou então de outros países que vão se prejudicar por conta disso, vai se prejudicar enfim, vão ser afetadas por conta dessa medida e consequentemente vai chegar até nós, a população comum, né? Nós indivíduos comuns na sociedade. Vamos ser afetados de uma forma ou de outra com produtos, mudança de preço, essas coisas. Então, a gente tem que pensar bem assim, como é que uma coisa que parece ser tão distante, uma coisa que está lá como internacional, vai afetar a nossa realidade local. A gente tem que parar para pensar que isso, na verdade, está sempre interagindo. São coisas que não estão descoladas. Não aconteceu só lá nos Estados Unidos e está pronto. Você vê, por exemplo, falar rapidinho, os protestos que tiveram, sobre os protestos contra o racismo, essas coisas. Começou nos Estados Unidos, mas rapidamente explodiu aqui no Brasil também. No mundo inteiro, na verdade, foi no mundo inteiro. A gente não pode falar que é uma coisa só dos Estados Unidos. Então é isso. Tá sempre relacionado, que é internacional e nacional. Enfim, o nacional, essa ideia do internacional, normalmente quando você pega, quem é no acadêmico mesmo, no acadêmico, o internacional sempre aparece lá nos cursos de graduação como algo tá lá só para cumprir uma ementa, um plano de ensino. Você vai lá, tá lá direito internacional, economia, não sei o que lá, internacional. Vai ter uma partezinha só para falar sobre isso. Parece que é uma coisa totalmente separada. Então, é um elemento excedente, não é tão levado em consideração. Aí, eu vou chamar um autor aqui, que é o Halliday, que ele fala que ele questiona se o nacional ou o internacional, qual dos dois nasceram primeiro. Ele faz essa provocação, porque
O senso que a gente teve é que parece que primeiro se desenvolveu uma história nacional dos estados, não sei o quê, depois eles se relacionaram e nasceram internacional. Mas, na verdade, ele falava assim, não, na verdade, isso é uma coisa que interage, mas se fosse para falar, para dar um marco de quem nasce primeiro, quem nasceria primeiro seria o internacional. Que foi a partir dessa questão de ter uma cultura internacional, de ter uma cultura mais global, dessa internacionalização das quebras de barreiras, que é a partir daí que foram se fixando as culturas nacionais e a partir daí foram se desenvolvendo. Então, e aí, tipo, fica bem interessante que a gente vai pensar, porque normalmente a gente vai achar que, tipo, surge primeiro as coisas menores, digamos assim. Se a gente pensar dentro de um país, a gente pensa os municípios, depois os estados, depois o país e depois, sim, o internacional. Talvez por isso a gente tenha essa ideia de que primeiro surja o nacional para depois surgir o internacional, né? Sim, para vocês aqui não dá para falar que existe uma coisa puramente nacional e nem há uma coisa puramente internacional. São coisas que estão sempre interagindo, são âmbitos que estão assim, um do lado do outro, um se constituindo. Um faz parte do outro. Então, não tem como a gente ficar afirmando nacional é isso, nacional é aquilo. Não é uma fronteira que a gente atravessa uma linha e está lá. Então, era só sobre isso que eu queria comentar. Bem, e é a partir de todo esse contexto, né, abordado sobre nacional, internacional, sobre toda essa questão da interação entre esses dois mundos, que eu destaco o papel da globalização. E a globalização é um tópico que a gente não pode distanciar quando debatemos sobre nacional, sobre internacional, porque eu até ouso dizer que a globalização é o ponto-chave, no caso, é o ponto que faz essa intersecção entre esses dois mundos, entre o nacional e o internacional. É o que a gente faz com que as pessoas olhem e percebam realmente que esses dois mundos se comunicam, que eles não têm uma diferenciação, óbvio que eles têm uma diferenciação, mas que eles não estão assim, sem uma comunicação. Sempre vai ocorrer uma ponte entre esses dois. Então, pessoal, a gente já está chegando na parte final do nosso podcast e eu queria deixar um pouco do que nós, estudantes, estamos fazendo, qual é a nossa real experiência, né? Porque até aqui a gente só falou mais sobre RI de um modo mais teórico, por assim dizer, né? Eu queria começar, então, por Brena e a experiência dela com a área de pesquisa dela na universidade, que é próxima do comércio exterior. Pode falar um pouco para a gente, Brena, por favor? Bem, como nós somos estudantes da Universidade Federal de Sergipe, algumas vezes as pessoas até perguntam, até meus amigos, minha família, como é estudar relações internacionais em Sergipe, já que é um lugar assim que tem esse distanciamento com o mundo internacional e enfim. Mas durante agora a faculdade, eu estou participando de um projeto de pesquisa sobre comércio exterior voltado para o estado de Sergipe. E posso afirmar para vocês que existe comércio entre Sergipe, mais especificamente no setor de agricultura, como o setor cítrico, exportação de laranjas para o mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode parar e falar assim, não, onde é que Sergipe vai ter essa interação com o mundo? Para que ter um curso de Relações Internacionais em um local assim que não tem essa real, não é evidente? Mas se você for parar e procurar e pensar, tem e realmente existe. Olha, eu ainda estou à busca da minha grande área de interesse. Sou de Gêmeos. Somos de Gêmeos, eu e Matheus, então a gente está sempre mudando a pesquisa, graças a Deus. E eu só queria dizer que, tipo assim, o grande dilema da gente como estudante é porque, por exemplo, você faz engenharia civil na universidade. E aí você vai dizer para os seus parentes que você faz engenharia civil. E todo mundo vai dizer, ele vai ser engenheiro. Muito simples. Assim, simples, né? Eu não sei sobre engenharia, mas é uma coisa fácil de pensar. Eu faço relações internacionais. Quando eu vou dizer para os meus parentes que eu faço relações internacionais, nada vem na mente deles, tirando diplomacia, que nem é uma coisa que eu saio do curso e viro diplomata, sabe? Acho que essa é a grande questão. Como o pessoal falou, é um curso jovem, a gente chegou no Brasil há pouco tempo, então é muito difícil explicar, fala sobre coisas muito grandes, o internacional é muito grande. O pior, né, falar que, tipo, é assim, ou você é diplomata, ou você vai ser diplomata, ou outra coisa que você vai escutar é, olha,
você sabe que você não vai ficar em Sergipe, né? Você vai ter que ir para São Paulo, ou para São Paulo ou para Brasília. Ou você vai para fora do país, tem que escolher já é premeditado. Mesmo as pessoas sem saber o que é que você realmente faz, o que é que você estuda. É realmente incrível. Então, quer saber mais sobre RI? Escutem nosso podcast. Você vai gostar. Isso é uma coisa interessante, porque como o Brena situou bem, a gente está em Sergipe, né? No Nordeste, no Brasil. Aí você pensa, a gente é o sul do sul. Estudando relações internacionais, que é visto como uma coisa tão mais do centro, do norte, essas coisas. Né? Então, a gente, por exemplo, eu gosto de estudar mais essas questões mais ligadas a esses pensamentos mais fora do mainstream. Por exemplo, eu costumo dizer que a teoria das relações internacionais ela começa e termina do mesmo jeito. Começa no realismo e termina no não realismo. Aí eu acabo estudando outras coisas que a gente acaba vendo, tem cursos que nem vê esses pensamentos mais contestatórios, mais críticos, teorias feministas, decoloniais, no caso que eu vejo mais, e pós-coloniais também. Mas é isso, é uma área bem diversa, como já foi citado, você pode ver. O que eu posso fazer uma defesa ao curso é um curso que você consegue ver de tudo mesmo. Você vai ter uma visão ampla, não só para as questões internacionais, como está lá no nome bonitinho, relações internacionais, mas você consegue ter um bom entendimento do processo do como se desenvolve o seu próprio país, como desenvolve o Brasil, como é construído a história do Brasil, tanto de política internacional, quanto de diplomacia, quanto econômica. Então, é uma área bem diversa, você consegue ter uma visão ampla em várias coisas, sabe? Então, eu gostaria de fazer defesa ao curso nesse sentido, sendo assim, bem puxa-saco mesmo. O curso é top, vale a pena, faça. Sim. Quer conhecer o Brasil? Faça RI. Você vai conhecer o seu país. E a gente, como estudante, a gente vê isso dentro da universidade, que tem muita coisa pra gente estudar. Tipo, no caso aí, por exemplo, a gente viu Brena falando sobre a questão do comércio exterior, que ela faz uma pesquisa na área, mas, por exemplo, tem Ellen também, que vê uma questão de quadrinhos, né? Alguma coisa assim, esse poder. Explica melhor pra gente, Ellen. Uma das coisas que mais gosto na área é essa diversidade de tema, porque podemos dar um olhar na lista em quase tudo. E nesse trabalho que eu fiz, foi para uma matéria chamada História das Relações Internacionais. Passei um tempão para fazer. E eu basicamente expliquei a construção da história e as políticas dos países através dos quadrinhos. Mas é bom também lembrar uma questão que como o curso de Relações Internacionais tem vários, você pode se envolver em diversas áreas, as áreas mais diferentes, como a gente está citando aqui, é importante lembrar que certas universidades têm um enfoque maior para alguma área, ou para ciências políticas, ou para o marketing internacional, ou então para o comércio exterior. Então, por isso é muito bom esse curso, porque dependendo da faculdade, você vai ter um enfoque maior em uma certa área, mas não deixa de ter uma abertura para um conhecimento para outras áreas, entendeu? Isso aí, por isso que eu digo, pesquise e escolha a UFES. Sim, a UFES é perfeita. Bom, precisamos terminar esse episódio e a gente quer deixar claro que aqui no Dicotomia a gente aprendeu uma coisa muito importante dentro da Universidade Federal. Diferente de muitos twitters de memes por aí, a gente aprendeu a não plagiar. A gente não tirou tudo da nossa cabeça, vocês sabem muito bem. E a gente vai, em todo o final do episódio, indicar algumas leituras. Porque esse assunto não se esgotou aqui nesse episódio. Queremos que vocês se aprofundem, queremos que vocês se interessem pelo campo das relações internacionais. Lá no nosso Instagram teremos todas essas referências e você pode acompanhar ele pelo @dicotomia_cast. Bem, eu vou começar por Paula. Paula, qual é a sua indicação do episódio de hoje? Então, amigo, além de indicar o livro que eu citei aqui no episódio, Paz e Guerra entre as Nações, de Raymond Aron, eu quero citar para vocês o livro que eu gosto muito, Introdução às Relações Internacionais, de Cristina Pessequilo. É um manual e ajuda bastante para quem está no início do curso. Enio, sua recomendação? Sendo assim, eu gostaria de indicar, então, o livro que eu já citei durante a minha fala, que é o livro do Fred Halliday, o Repensando as Relações Internacionais,
que o autor busca desenvolver uma discussão teórica sobre as relações internacionais quanto à sua aplicação sobre o sistema internacional e, além disso, ele visa propor novas abordagens para entender o campo. Ellen, você tem alguma recomendação de livro pra gente? Bom, a minha recomendação de livro é um manualzinho bem básico, que a gente pega logo no primeiro período, da Karen Minst, que é Os Princípios das Relações Internacionais, onde eu peguei algumas informações para poder explicar aqui. Então, pessoal, vou deixar como indicação de leitura hoje o livro do Krasner, Soberania, Hipocrisia Organizada. Quem quiser, espero que se divirta e aproveite. E aí, Rafa, sua indicação? Então, como eu tinha dito, né, tem Adam Watson, que é um clássico da área, no livro A Evolução da Sociedade Internacional, mas é algo que eu acho um pouco mais profundo, talvez. Então, tem o livro Teoria das Relações Internacionais, de Daniel Jatobá, pela editora Saraiva, que ele é bem elementar, assim, ele é bem básico, e é isso. Sua vez, Brena. Então, a minha sugestão vai ser o livro Por uma Outra Globalização, do autor e geógrafo Milton Santos. Eu acho que aborda bem sobre essa questão das relações internacionais e sobre a globalização em si. Minha indicação vai ser um livro que Paula já citou nesse episódio, que é o Guia com as Melhores e Piores Respostas de quem conseguiu passar no exame de carreira diplomática. Um guia bastante interessante, até mesmo para quem não quer fazer o concurso. E eu acho que a introdução vai surpreender bastante vocês com um modo bem elaborado que elas são feitas. E é o fim desse episódio, não é mesmo? É isso aí, nos avaliem positivamente nos agregadores de podcasts. Siga nas nossas redes sociais, Dicotomia_Cast. Volte sempre, não desista da gente!